ele assente. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar o vosso assento. Quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer aqui ao meu pastor, dá para pegar, pastor? Obrigado. Pastor José Prado Veiga. Tive o privilégio, a satisfação, a honra de servir ao Senhor sob a tutela do pastor Veiga ali na Lapa por alguns anos. E confesso que a saudade tem hora que bate forte, viu, pastor? Muitas vezes temos orado e lembrado do Senhor, e quantas vezes fomos edificados através da vida do pastor Veiga. Meu genro está aí, ele é testemunha que a gente sempre está falando lá em casa da saudade que temos do pastor Veiga, da irmã Edna, dessa família abençoada. E hoje aprove ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui. Não é sempre que a gente pode sair, né? Mas hoje de manhã eu estava orando, falando com Deus, e eu senti um desejo de estar com o pastor. Mandei uma mensagem para ele falou que estaria aqui, né? E eu confesso que eu vim para ouvi-lo. Ele sabe, mas o Senhor também sabe de todas as coisas. Nós estamos na presença do Senhor, e é o melhor lugar para podermos estar nesta noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quero saudar aqui os nobres obreiros, companheiros da obra do Senhor. Que Deus abençoe pela recepção que tivemos aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou com as minhas pernas alegres aqui, viu, pastor? Estou com alegria nas pernas, que nem diz os mais antigos, né? Falar perto do pastor Veiga não é brincadeira não, viu? Os irmãos orem por mim. Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 4. Vamos meditar em algo que o Senhor colocou no meu coração, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo de número 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo. E o versículo de número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Amém? Irmãos, esse texto aqui é muito conhecido, os irmãos já ouviram, né? E leem, a gente lê sempre, ouve, estuda. O ministério de Jesus, ele depois de ter sido batizado por João Batista, ali no Rio Jordão, ele foi conduzido, né? A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Região ali onde Jesus foi batizado tinha algumas áreas áridas, secas, né? Chamadas de deserto. E Jesus foi para lá, foi levado, né? Conduzido pelo Espírito Santo até lá. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi conduzido para ser tentado. Não foi uma coincidência, né? Não foi uma obra do acaso ele ter sido tentado no deserto. Ele foi conduzido para ser tentado. Havia um propósito ali. Havia um objetivo com aquela condução. E lá no deserto, meus amados irmãos sabem, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus teve fome. E então o diabo se apresentou a ele e falou aquela frase: tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. E depois nós vemos aqui essas duas situações em que nós lemos, em que ele levou Jesus ao alto do templo, ao pináculo do templo,
e depois levou-os a um monte muito alto. Mas veja, irmãos, que a diferença da palavra, né? A palavra aqui que foi tratada pelo evangelista Mateus, ele vai dizer o quê? Que Jesus foi conduzido pelo Espírito, mas pelo diabo ele foi transportado. Então existe aqui uma diferença entre essas duas palavras. E eu, assim, meditando, estudando, lendo a Bíblia, eu comecei a meditar um pouco, a estudar um pouco, pensar um pouco, na verdade, sobre essa diferença entre ser conduzido e ser transportado. E de fato, irmãos, existe aqui uma diferença. A própria palavra aqui, elas são duas palavras muito parecidas, né, do hebraico, que uma é conduzida, como se fosse pegar pela mão. O Espírito Santo pegou ele pela mão e o levou, conduziu. E a palavra para transportar, ela é um pouco parecida, mas ela tem uma preposição que dá a entender que é como se alguém pegasse e levasse. A diferença está justamente aí. Quem é conduzido conhece o caminho, quem é transportado não. Quem é conduzido passa por todas as etapas do caminho, entende o caminho. Quem é transportado não. Muitas pessoas, irmãos, são levadas a determinados lugares, a determinadas posições, são colocadas, é-lhes imposta tal posição, mas muitos não sabem como chegaram lá, como é que eles fizeram para estar lá, ou como que aconteceu. Isso traz uma dificuldade futura, porque quem não conhece o caminho, irmãos, tem medo de perder as posições, tem medo de perder o lugar, tem medo de perder alguma coisa. Mas quem conhece o caminho, sabe todo o caminho, entende todo o caminho, ele não tem medo, ele entende que mesmo que ele tenha que voltar por aquele caminho, ou que ele seja levado a voltar, a dar alguns passos atrás, ele sabe que quem o conduziu o está conduzindo, e mesmo que ele esteja hoje em outra posição, Deus que o conduziu até ali continuará conduzindo. Então ele não tem medo, não tem aquela pretensão de perda, medo de perder, mas ele está consciente de quem o conduziu até ali vai continuar conduzindo, vai continuar levando, vai continuar pegando pela sua mão, vai continuar trazendo ele pela sua mão e dando a ele a condição de atravessar pelos caminhos. O nosso Senhor, meus amados irmãos, pelo seu Espírito Santo, tenho certeza de que está conduzindo crentes nesta noite, está conduzindo nós neste caminho que às vezes é difícil, às vezes é apertado, às vezes é terrível, irmãos, é na tempestade, é nas estradas escarpadas, como diz o texto, é muitas vezes no meio do mar, às vezes é sobre o mar, às vezes é no meio do rio, às vezes é sobre o rio, mas nós temos uma certeza, Ele está nos conduzindo, Ele está nos levando pela sua própria mão. Glória ao nome do Senhor. E lendo, meus amados irmãos, isso aqui, eu comecei a pensar um pouco naquele texto de Pedro, né? Se nós formos ler no Evangelho próprio de Mateus, capítulo de número 14. Glória a Deus. Mateus, no capítulo de número 14. Abra sua Bíblia aí, por favor, irmãos. Vamos, versículos 28. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja, irmãos, que esse texto aqui é interessante nós meditarmos. O ímpeto de Pedro levou ele a um lugar de insegurança, porque no momento de uma tempestade, no meio do mar, o melhor lugar para se estar é dentro de um barco.
A tempestade era forte, o vento era contrário ali, irmãos. O inimigo talvez preparou uma situação para afundar o barco com os discípulos dentro. E Jesus viu a dificuldade. O texto vai dizer que Jesus estava no monte orando e viu eles no meio do mar. Já a terceira vigília da noite, já era bem tarde, eles estavam ali tentando atravessar há muitas horas e não conseguiam. Vem dizer mais uma vez, irmãos, a palavra do Senhor diz para nós que se Jesus estivesse no barco não teria sido tão difícil. Eles tomaram uma decisão de atravessar sem Jesus. Apesar de Jesus ter dito para eles, vai, ele forçou, vai para o outro lado. Talvez, irmãos, o ideal seria eles dizer, Senhor, se o Senhor não for conosco, não permita-nos sair daqui. Nós vamos ficar esperando o Senhor, o que o Senhor tiver que fazer, a gente espera. Mas a gente atravessa quando o Senhor estiver com a gente. Eles tomaram a decisão de atravessar e no meio do mar, eles foram acometidos por aquela situação de tempestade. E Pedro, irmãos, e Jesus então chegou ali, e Pedro estava falando, mas se és tu mesmo, Jesus, ele sabia que era Jesus. Mas ele pôs à prova. Ele fez um teste, talvez, irmãos, numa hora ruim. Por quê? Porque no momento de tempestade você vai descer do barco. O lugar melhor para ficar é dentro do barco. Mas ele então tomou uma decisão sozinho. Um ímpeto humano, não eu vou, talvez, né? Eu sou melhor do que os meus amigos aqui, os meus companheiros, outros discípulos. E ele então, irmãos, tomou a decisão de sair do barco, desceu. E quando ele desceu, o primeiro momento estava tudo bem, mas quando ele percebeu que o vento era contrário, ele começou a afundar. Isso quer dizer, meus amados irmãos, fala algumas coisas para nós também, que muitas vezes nós tomamos decisões de andar sozinhos, de tomar uma decisão de sair de um lugar de segurança para ir para um lugar que não é tão seguro assim. Mas o ideal nesta noite é estar sempre confiando e crendo em Jesus. Porque eu penso, irmãos, que se Jesus não tivesse ali, Pedro estaria numa situação complicada. Ele tomou a decisão de descer do barco sozinho. Eu vou encontrar Jesus porque eu sou bom, talvez, eu não sei, não vou julgá-lo aqui. Mas é uma conjectura, a gente pode pensar, não, eu sou melhor do que os meus companheiros aqui, eu tenho mais fé, eu sou... E o que acontece, irmãos, é que ele foi, e ele desceu e foi, só que o vento era forte, irmãos. A situação não é fácil. Às vezes a gente acha que consegue sozinho. Às vezes a gente acha que consegue ir do nosso jeito, com as nossas forças, com a nossa confiança. Mas chega uma hora que você percebe que a estrada, a luta é difícil. O vento contrário, a tempestade é grande. E ele, olhando aquela situação, afundou. E então ele pediu a Jesus, Jesus, socorre-me. Socorre-me. E Jesus fez o quê? Estendeu a mão para ele e o segurou. Glória ao nome do Senhor. Eu entendo, irmãos, que Jesus não pegou ele no colo, não, mas ele disse assim, vamos caminhar juntos agora, aleluia, porque com Jesus você consegue andar sobre o mar, com Jesus você consegue andar na tempestade, com Jesus você consegue andar no meio da dificuldade. Sem Jesus a tendência natural humana é afundar, mas essa noite cremos e confiamos que a mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Ele tem uma mão poderosa e alcança o inalcançável, e Ele está alcançando a mão de alguém aqui, dizendo, nós vamos caminhar juntos agora. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quando a pessoa, irmãos, é transportada, é complicado a gente pensar nisso, porque a pessoa está num lugar e não sabe, tem medo. E se eu sair daqui, o que vai acontecer? Não, senhores, irmãos. Mas quem está sendo conduzido, não. Ele confiou que aquele que o levou até ali vai continuar. Vai continuar, e a gente vai continuar, irmãos, ainda que com dificuldades. Mas nós cremos numa mão maior do que a nossa, numa mão mais poderosa do que a nossa. Aleluia, que é a mão do Senhor. Aleluia. E lendo um pouquinho mais o texto, irmãos, a palavra do Senhor, eu confesso que eu comecei a pensar muito sobre a vida de José. Um jovenzinho, né? Moço ainda, que estava numa situação difícil,
capítulo de número 37 de Gênesis. Glória a Deus. Eu tenho bastante papel no meio da Bíblia, e toda vez eu falo assim, eu vou pegar uma Bíblia menor, sem papel, porque daí não fica caindo, não fica voando. Quando eu vejo, eu estou com a mesma Bíblia de novo. É difícil a gente largar a mão da Bíblia da gente, né? Versículo 1 e o versículo 2. Não, versículo 2, versículo 3. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. José, meus amados irmãos, eu pensando aqui nessa condução, né? Eu comecei a pensar muito sobre José, esse jovenzinho, irmãos, que foi o filho da velhice do seu pai, que era o mais amado entre os seus irmãos, mas era um jovem especial, tinha algo especial nele. E aquela túnica, irmãos, que ele tinha, que era uma túnica colorida, uma túnica de mangas compridas e colorida, que aonde ele chegava de longe as pessoas já viam. E José, irmãos, ele tinha essa túnica, mas a túnica não mostrava, ele não era especial por causa da túnica. Ele era especial porque ele era especial. É algo que Deus fez, é algo que Deus trabalhou na vida dele, e ele era. Glória ao nome do Senhor. E o seu pai o amava mais do que os seus irmãos, e eles começaram a ter ciúmes de José, ciúmes, o que a gente inclusive vai tratar aqui, né? Na escola dominical no domingo, sobre os ciúmes. A semana passada a gente falou sobre os filhos, né? A preferência pelos filhos. Mas o interessante, irmão, se nós observarmos aqui, é que José era diferenciado, e ele era mais amado, e ele tinha sonhos, e ele era um sonhador, e ele era o sonhador mor. Os seus irmãos o chamaram, né, de o sonhador mor. Você é um sonhador, você acha que a sua vida é um sonho, você acha que a sua vida vai ser assim do jeito que você está sonhando. Não é assim não, meu amigo. O pai dele ouviu o sonho dele, também ficou meio assim, mas será que até eu e a sua mãe vamos nos prostrar diante de ti? Mas ele era um sonhador, e o sonho não era dele, o sonho era de Deus. Era Deus que havia dado o sonho para ele, não era dele. Ele só contou algo que ele recebeu de Deus, talvez numa inocência. Às vezes o ideal é a gente não falar tudo, né, irmãos? Às vezes é bom a gente segurar um pouquinho, né? Algumas informações, porque nem todo mundo gosta da gente. Então às vezes Deus fala alguma coisa com a gente já liga para todo mundo. Deus falou, irmão, segura um pouquinho, ora um pouco mais, dobra o teu joelho, fala talvez, né? Não estou dizendo aqui que a gente precisa fazer ou esteja errado em fazer, mas talvez seria ideal ele não ter falado nada. Mas ele falou, e os irmãos dele começaram a ficar mais aborrecidos com ele ainda. E nós vemos, irmãos, no capítulo de número 37, o versículo 15, que o pai dele mandou ele ter um encontro com seus irmãos em Siquém. E o texto vai dizer que ele estava andando errado, mas em outra tradução vai dizer que ele estava andando errante, ele estava meio perdido. Aí a Bíblia diz que ele estava andando errado, mas talvez a tradução melhor não seja essa. Não era ele que estava perdido, quem estava perdido eram os irmãos. Ele estava no lugar certo, no lugar que o pai dele mandou ele, mas ele tinha que ir atrás dos irmãos, e os irmãos não estavam no lugar que o pai dele disse que estavam. E ele então agora fica procurando, encontrou um homem, o homem falou, eles foram para Dotã, estão lá em Dotã, que significa 2 poços. Foi lá, irmãos, aquele lugar em Dotã, que ele teve um problema, porque lá tinha uma cisterna vazia. Glória a Deus. E naquela cisterna vazia, os irmãos, na hora que viram ele, falou, olha, vamos matar ele, porque ele é uma pedra no sapato da gente, ele fala mal da gente para o nosso pai, ele entrega a gente, ele fica falando, e ele é o certinho da casa, ele faz tudo certinho, o pai gosta mais dele do que da gente, o pai deu uma
túnica colorida para ele, não deu para a gente, então vamos matar ele, acaba o nosso problema. E Rúben então, irmãos, tomou a palavra e disse: não vamos matar ele não, peraí, a gente não pode matar, ele é nosso irmão. Vamos colocar ele numa cisterna, aquela cisterna que Dotã significa poço, cisterna. Colocaram ele numa cisterna vazia. E ali naquela cisterna, meus amados irmãos, começou na vida de José o processo de condução. Foi ali que ele começou a ser conduzido para um propósito que Deus tinha na vida dele. No meio daquela adversidade, no meio daquele problema, no meio daquela incerteza, no meio daquele medo, ele estava agora sendo conduzido pelo Senhor, porque o pai dele largou a mão dele, mas agora foi Deus que pegou a mão dele e disse: agora eu vou te conduzir. E nessa condução, irmãos, muitas vezes nós passamos por situações adversas, perseguição, ciúme, desejo de morte, mas o Senhor que está nos conduzindo, Ele nos garante no caminho, Ele nos sustenta no caminho, Ele nos fortalece no caminho, Ele nos ajuda no caminho, Ele nos dá graça no caminho, aleluia. E o desespero, irmãos, de José foi tão grande, que no capítulo 42, os próprios irmãos dele dizem que ele estava desesperado, gritando pelo amor de Deus, para não deixarem ele ali. Agora veja, irmãos, como é que Deus pode estar conduzindo alguém numa situação dessa? Como é que a gente pode viver uma situação dessa e dizer assim: Deus está com a gente, Deus está nos conduzindo, Deus está nos levando, e a gente no meio de uma pressão, medo. E José gritava, ele ainda era novo, 17 anos, estava ali novinho, irmãos, aquela situação difícil, mas ele estava gemendo, clamando pelo amor de Deus: não me deixe aqui, não me deixe aqui, não me deixe aqui. Mas Deus estava conduzindo ele. Ele não estava entendendo, os irmãos dele não estavam entendendo e não conseguiriam entender nunca, mas o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele tem o dom e o poder de estar em todo lugar. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Ele conhece você desde antes de você nascer e conhece você depois que você for para o céu. Este Deus está te conduzindo no caminho. A Bíblia diz: entrega pois o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deixa Deus cuidar de você. Difícil. E quantas vezes, irmãos, no caminho, na condução, nós estamos gemendo. Tem hora que a gente geme. Tem hora, irmãos, obreiros, companheiros do Senhor, tem hora que a gente fica gemendo, a gente é uma angústia. Você ora e as coisas não acontecem, você trabalha e as coisas não dão certo, mas eu quero dizer nesta noite, em nome do Senhor, o Senhor está conduzindo você, o Senhor está conduzindo a tua família, o Senhor está conduzindo vocês, queridos obreiros. Deus está conduzindo a sua igreja. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Não, mas está desesperadora a situação, mas creia que o meu Deus está no controle de tudo, Ele está cuidando de tudo. Glória a Deus. Aí ia passando ali, irmãos, uma caravana de ismaelitas junto com os midianitas, estava ali, uma turma ali, andando até o Egito. E aí o Judá pegou e falou: não vamos matar ele não, vamos vender ele. E venderam José. Agora, irmãos, vejam, na condução, você é jogado numa cisterna, depois você é vendido, na condução. Como é que é esse negócio? Como é que a gente entende isso? Glória a Deus. Mas Deus, o Senhor foi quem me colocou aqui. Aleluia. Foi o Senhor que me colocou aqui. Agora o que está acontecendo? Eu estou no meio de um furacão, Senhor. Glória a Deus. Mas no processo de condução existem todas as etapas.
Você não pula nenhuma etapa no lugar de condução. Não pula. Você precisa entender todas. Sabe por que você precisa entender todas as etapas? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque você vai lembrar toda vez que você passar por aquele caminho. Aqui eu me lembro que Deus fez um milagre na minha vida. Eu estava assim aqui aquele dia, aquela hora, aquele momento, e Deus estendeu a mão para mim, me ajudou, me sustentou. Glória ao nome do Senhor. A gente vai passando os caminhos que a gente já andou e vai lembrando: Deus, quantas vezes eu tive aqui um momento de dificuldade, mas o Senhor estendeu a sua mão para mim e me ajudou. Eu estou aqui de pé pela misericórdia do Senhor. Nós estamos de pé nessa noite pela graça de Deus. Mas olhe no caminho, quantas vezes, quantas pedras, quantas dificuldades, quantos problemas, mas o Senhor te sustentou. Glória, 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 glória. Vamos, José, vamos, que agora nós vamos para o Egito. Aleluia. Chegou no Egito, ele foi vendido para um homem, capitão da guarda do faraó Potifar, um homem rico. Amém? Rico, tinha dinheiro, tinha confiança do rei. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tinha muita condição, salário bom, confiança do governador, do dono, do chefe total do Egito, que era o faraó, o chefe da guarda, um homem de muitas posses. E ele pegou José e levou para casa, e ele começou a perceber que José tinha um talento diferente. Ele tinha o dom de administrar. Ele tinha o dom de administrar bem as coisas, e ele foi entregando as coisas dele para José, até o dia que ele não conhecia nada que ele tinha mais. Era José que cuidava de tudo. José cuidava da casa, do campo, do que ele tinha, do que ele não tinha, dos funcionários, comprava, vendia, trocava, fazia tudo, mas numa condição de posse, numa condição boa, numa condição de extrema facilidade. Porque você trabalhar com dinheiro é fácil, o difícil é você trabalhar sem dinheiro. Você administrar dívida quando você tem dinheiro para pagar é bom, irmão. Agora eu quero ver administrar sem dinheiro. É com pouco recurso, mas ele estava ali naquela situação boa. Vamos ver se ele é bom. Vamos, José. E a mulher de Potifar de olho nele. Parecia, irmãos, aquela perseguição, e ele foi perseguido por muitos e muitos dias por aquela mulher. Até o dia que ela fez questão de mandar todo mundo embora de casa. E ficou ele e a mulher sozinho. Ela pegou ele à força e quis levar ela quis levar ele para o quarto. Ele não aceitou. Eu não vou pecar contra Deus, eu não vou errar dessa forma, eu não vou fazer isso com meu Senhor. Ele me deu tudo, só não me deu você. Eu não posso fazer isso, eu não vou pecar contra o meu Deus. Ela segurou a capa dele, é a segunda capa que ele perde. Mas ele continuou sendo conduzido, fugiu, correu. Não é vergonha correr, não, irmão. Tem hora que é melhor correr, né? Amém? O corajoso geralmente ele tem alguns problemas na vida. Tem hora, não estou dizendo que tem que fazer isso sempre. Tem hora que tem que correr. Nesse caso tinha que correr mesmo. Principalmente nessa condição, né? A gente é forte até o dia que a gente não é mais. Sansão era forte até o dia que ele descobriu que não era mais forte. Sansão achou que ia vencer tudo até o dia que ele descobriu que estava com um olho furado e sem as forças do Senhor na sua vida. Ele achou que ele ia vencer tudo. Se ele tivesse fugido da aparência do mal, talvez ele teria sido mais bem sucedido do que ele foi. Mas o que acontece é o seguinte, irmãos: a gente tem hora que tem que observar a situação. Tem hora que dá e tem hora que não. Na hora que não dá, não entre. Na hora que você não pode, não entre. Naquele lugar não põe o seu pé. Naquela situação não põe a tua mão. Deixa Deus trabalhar pela tua vida. Aí ele foi. José fugiu. E aí a mulher levantou lá um falso contra ele. Esse homem veio trazer vergonha para a nossa casa, para a nossa família. E agora José foi colocado no cárcere.
Aí veja, irmãos, o processo de condução, que coisa diferente, né? A gente pode até falar que é um pouco estranho aos olhos humanos, né? Será que Deus está nesse negócio mesmo? Quantas vezes a gente põe a cabeça no travesseiro e fala: Senhor, será que é o Senhor mesmo? Será que foi o Senhor mesmo? Põe lá a cabeça. E aí vai. Mas Deus, eu não pedi nada disso. Aconteceu isso aqui de forma... Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Eu estava lá cuidando das coisas do meu pai, estava bem em casa, meu pai cuidando de mim, estava tudo bem. Só que aí de repente eu fui tirado. Foi como se algo fosse rasgado, um rasgo assim, uma ruptura total, terrível. E agora eu estou aqui, achei que estava bem na casa de Potifar, estava bem lá, Senhor, eu estava bem, mas agora eu estou aqui, olha como é que está a situação. Mas o meu Deus, Ele olha lá de cima e Ele vê o amanhã, Ele vê o hoje, Ele vê o depois, Ele vê o agora. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Ele é o dono de todas as coisas. Abaia cana série bicaia subia. Oh glória! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja adorado o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja glorificado o nome do Senhor Jesus Cristo. A condução, irmãos, muitas vezes vai te levar por caminhos que você não quer andar. Mas levante a cabeça nessa noite, em nome do Senhor. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor Deus está conosco. Ele está com a tua vida, Ele está com você. Aleluia. Glória. E aí vai, irmãos. Agora ele vai preso. Agora, irmãos, ele estava administrando a fartura na casa de Potifar. E agora? Agora é o calabouço, agora é o cárcere. Acontece que José tinha um talento extraordinário, ele era especial. E não era a túnica que fazia ele ser especial, não, irmãos. É o chamado, é o propósito de Deus, é o plano de Deus, é a vontade do Senhor. Aleluia. E ele estava lá, irmãos, e foi uma bênção. O carcereiro ficou tão feliz com ele que deu a chave da cadeia para um preso. O preso agora está administrando a cadeia. Administrar lá na casa de Potifar, uma mansão, é bom. Agora eu quero ver administrar aqui. Mas olha o processo. Você precisa aprender, José. Abaia série bicaia sub. Aleluia. Você precisa aprender que você tem que saber coisas quando está tudo bem, mas você também tem que saber coisas quando está tudo mal. Você tem que entender que no caminho vai ter dia que não vai estar bem, que as coisas não estão bem. Glória ao nome do Senhor. Tem dia, irmãos, que a gente não está bem, tem dia que as coisas não estão indo bem, tem dia que dá vontade de ficar no quarto o dia todo. Mas tem uma coisa, o Senhor está te conduzindo pelo caminho. É difícil, mas entenda que o processo está te levando a algo maior. Barabacaia suribicaia sé. Debai andarabacaia subia. Glória, glória, glória. Agora ele começa a administrar o cárcere. E ele estava ali no cárcere, um dia chegou o padeiro e o copeiro do rei. E ficaram ali muitos dias com ele, ele pegou amizade com eles. E um dia eles levantaram de manhã, estavam os dois tristes, meio amuados, abatidos, e José perguntou: o que vocês têm? E eles então disseram que tinham tido sonhos. E aí José fala algo especial para eles: olha, mas é de Deus que são as interpretações. Glória ao nome do Senhor. É Deus que revela o profundo e o escondido. É Deus que mostra, aleluia. E ele falou: então conta para mim, Deus pode dar a interpretação. E eles contaram. O padeiro contou o seu sonho, o copeiro contou primeiro sobre o copo de Faraó.
E aí José falou: olha, daqui 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo. O padeiro ficou todo feliz e contou: olha, eu vi 3 cestos com todas as especiarias que se come na mesa do rei, e vinha ali umas aves e começava a comer e tal. E aí o José olhou para ele e falou bem assim para ele: não tem conversa, irmão. É interessante que quem é conduzido ele não está muito preocupado com a consequência do que ele fala, né? Ele fala a palavra, fala o que Deus manda e acabou. Não floreou muito não. Olha, daqui 3 dias o sonho é o mesmo, você vai morrer, você será enforcado, e tem uma coisa: as aves do céu vão vir se alimentar do seu corpo. E aconteceu, depois de 3 dias, aconteceu, e quando o copeiro estava indo de novo para o palácio, José falou para ele: lembra de mim quando estiver lá, viu? Fala ao meu respeito para ele, porque eu preciso sair desse lugar, eu sou inocente. Eu caí na cisterna, eu caí nesse calabouço agora, mas eu sou inocente, eu não fiz nada de errado. Só que o copeiro continuou seus trabalhos, continuou as suas coisas, continuou os seus processos. Esqueceu. E é assim que acontece no processo de condução. O telefone não toca, o WhatsApp ninguém manda uma mensagem. Na igreja, você chega na igreja e o irmão vai falar: olha, irmão, Deus mandou te falar algo, e você acha que é para você, não, é para essa irmã. Dá aquela respirada funda, né? Senhor, não foi hoje. Esquecimento, estou lá esquecido. E continuou lá, mas ele estava fazendo o seu trabalho, não arredou o pé do seu trabalho. Foi fiel ali no calabouço, como ele foi fiel na casa de Potifar. Ele não entregou nada, ele não fez nada de errado, ele continuou firme no propósito que ele foi colocado a realizar. Ele não arredou o pé. E outra característica de quem é conduzido é essa: ele não arreda o pé do chamado, ele não arreda o pé do propósito, ele não arreda o pé da promessa, ele não arreda o pé daquilo que Deus chamou ele para fazer. Pode o sangue dar na canela, mas eu vou continuar obedecendo a voz do meu Deus, eu vou continuar fazendo o que Deus mandou. Aleluia. E um dia, irmãos, Faraó levantou agoniado. E chamou os intérpretes, os sábios, os príncipes, os inteligentes do reino, e falou: eu tive um sonho, eu preciso da interpretação. Eu sei que esse sonho tem alguma coisa, e eu preciso saber o que isso significa. E ele então começou a contar, e ninguém deu a interpretação. E quem está lá perto, servindo o copo do rei? Uma hora acontece. Glória. Uma hora alguém olha e diz assim: você é diferente. Aleluia. Você pode levantar sua mão e adorar o nome do Senhor. Glorifique aquele que vive para todos sempre. Aleluia. Adore o nome do Senhor, exalte o nome daquele que é o Senhor de toda a terra. Glória a Deus. Se você crê, se você confia que Ele está conduzindo a tua vida, e você está aqui porque Ele está te conduzindo, adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Uma hora acontece. E ele estava ali, meus amados irmãos, servindo o copo do rei, e falou: de todos os meus pecados me lembro hoje, porque eu esqueci dele. Mas Deus preparou uma situação, aleluia. Deus preparou um ambiente, glória ao nome. Deus preparou o lugar, Deus preparou o momento. E naquele momento ele falou: eu conheço um homem que interpreta sonho, eu conheço alguém que tem uma palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus. Zedequias estava precisando de uma mensagem de Deus e mandou buscar Jeremias no calabouço, lá, irmãos, no meio da lama, no meio do lodo. Mas ele precisava ouvir uma palavra de Deus, e sabia quem tinha. E quem tinha podia estar no meio do lodo, podia estar no meio da lama preso, mas a palavra de Deus na sua boca é verdade. Ele tem uma palavra do Senhor.
Aleluia. Tem um homem que interpreta sonhos, eu conheço ele está preso, está lá no calabouço, está esquecido, ninguém olha para ele, ninguém lembra dele. Da baia cana, série, bicaia, sube. E talvez se fosse hoje, talvez alguém podia dizer: o telefone dele não toca faz tempo, a mensagem não chega faz tempo, aquele e-mail não vai, aquela mensagem não chega. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome do Senhor, que o meu Deus, independente da mensagem chegar ou não, independente de alguém ser usado ou não, Ele continuará te conduzindo até o final. Glória. E o faraó falou: então chama ele. Chama ele. E aí foram lá no cárcere. José, lembraram de você. O seu nome foi citado no palácio. Glória. Glória. O seu nome foi citado lá. Alguém falou o seu nome para Faraó, e ele foi, se barbeou, trocou de roupa, penteou o cabelo, se ajeitou todo e se apresentou. E ele disse para Faraó: de Deus são as interpretações. Aleluia. O cárcere não mudou ele, o tempo que ele passou, os 2 anos que ele passou esquecido, depois de ter interpretado o sonho do copeiro, não mudou ele, ele continuou o mesmo. Aleluia. De Deus são as interpretações. Eu não tenho, mas o meu Deus tem. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não vou conseguir, mas o meu Deus vai me dar graça. Eu vou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei até quando, mas eu sei que o meu Deus está me sustentando. Eu vou chegar. Aleluia. Glória. E aí vai. Agora, irmãos, lembram que eu falei do processo de condução que começou lá na cisterna, lá no poço. Foi vendido, foi humilhado, foi escravizado, foi humilhado pela mulher de Potifar, foi extremamente perseguido em todos os ambientes que ele passou. Mas ele aprendeu algo importante. O faraó teve um sonho. E no sonho ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras e sem carne. E as 7 vacas magras engoliam as gordas, só que elas não mostravam que elas melhoravam, elas continuavam secas, sem carne. E ele dormiu de novo e sonhou a mesma coisa. De manhã ele falou: isso tem alguma coisa, eu sei que isso tem algo. As 7 espigas boas, bonitas, bem viçosas, estava ali, e vinha 7 espigas feias e engolia as 7 espigas bonitas, e esse sonho está me perturbando. E José então falou: esse é o mesmo sonho, a mensagem é a mesma. 7 são 7 anos. O Senhor precisa fazer algo, porque haverá no Egito uma fartura como nunca antes. 7 anos de extrema fartura, 7 anos de uma condição boa. O povo vai plantar, vai colher, vai ter muita fartura no Egito. Só que ao final dos 7 anos começarão outros 7 anos em que haverá fome e escassez sobre a terra. E essa escassez será tão grande que vai acabar com os anos de fartura. Faraó, o senhor precisa arrumar um homem. Procure no reino um homem, procure alguém que seja bom administrador, que tenha entendimento, inteligência, para ele entender que ele precisa guardar a 5ª parte de tudo que é produzido. E Faraó estava ouvindo ele falar, olhando para ele. E ele falando para Faraó: olha, vai vir 7 anos de fome, mas olha, a fartura, vai vir 7 anos de fartura, mas a fome vai acabar com tudo, precisa guardar, precisa saber administrar. E ele falando assim: olha, precisa achar um homem no reino, procure aí alguém. E Faraó olhando para ele disse: você é esse homem. Glória ao nome do Senhor, porque Faraó não tinha intenção, irmãos, não tinha a visão de Deus, mas ele tinha algo de Deus na vida dele, que foi Deus que colocou. Ele via.
E ele falou assim: você, esse homem, você vai segurar toda essa situação. Glória ao nome do Senhor. Você vai ser o administrador do Egito. Você vai governar tudo. Você vai subir no segundo carro. No primeiro subo eu, mas no segundo sobe você. E outra, você agora vai receber o anel. O anel é que marca. O anel, irmãos, era aquilo que marca. E aqui essa quinta parte, quem vai marcar é você. E José então, meus amados irmãos, começou a ficar espantado com aquilo. O rei mandou colocar uma roupa nova nele, colocou o anel, preparou um carro e deu um novo nome para ele e disse: olha, você não será mais José, você vai ser Safenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. Você foi escolhido. Agora veja, pense comigo, pense, irmãos, em nome do Senhor, se ele não tivesse passado pela casa de Potifar, aqueles anos que ele passou administrando coisas grandes ali, e depois ele passou administrando coisas pequenas no cárcere, mas agora estava pronto, estava preparado, estava sisudo, tinha experiência, e agora ele tem o selo do rei. Aleluia! Eu não sei em qual etapa que você está, eu não sei se é a última, se é a primeira, se está no meio, mas tenha certeza de que o Senhor está te conduzindo pelo caminho. O Senhor está te levando pelo caminho. O Senhor está te dando estratégia, experiência. Agora pense bem, irmão, quantas vezes a gente olha para trás e pensa: meu Deus, aquele tempo que eu passei naquele lugar foi tão difícil, mas eu vi a mão de Deus trabalhando ao meu favor, eu vi milagres acontecerem. Quantos de nós, obreiros, dirigentes de congregação, a gente passa na congregação um tempo, irmão, sofre uma luta, mas de repente Deus faz você lembrar naquela congregação quantas pessoas você orou e Jesus curou, quantas famílias foram restauradas, quantas almas foram salvas. Quantas vezes a gente olha numa reunião como essa e vê ali: olha, aquele ali eu cuidei como era novo convertido, aquela irmã ali eu ajudei quando estava com problema no lar. É isso que Deus nos chamou para fazer, é dessa forma que Deus vai nos usar. A condução é difícil, mas ser conduzido sempre será muito melhor que ser transportado. Não aceite o transporte do diabo para a sua vida. Entenda que o processo tem que ser inteiro. No caminho você vai conhecer cada pedra, no caminho você vai conhecer cada buraco, no caminho você vai conhecer cada situação, mas o Senhor está te conduzindo. Amém. Pastor Veiga, obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade, viu? Uma honra estar aqui, viu, pastor? Obrigado. Bom ser conduzido, né? Pelas mãos onipotentes. O Espírito Santo sempre leva a gente para o alvo correto. Agora o diabo, veja para onde ele leva, irmãos: para as glórias do mundo. Rejeite isto, como o Senhor Jesus rejeitou. Glória a Deus. Fique nas mãos do Onipotente. Difícil passar pela cisterna, não é? Como José administrou, ou administrou-se lá dentro. Quem sabe ele tenha falado como o Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive. A Bíblia não fala, não é? E por fim ele vai me tirar daqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te tirar dessa cisterna. Continue confiando no Senhor, não desista. Depois ser vendido, irmãos, ser vendido para uma caravana de estranhos. Depois ser vendido na feira. Puseram José lá na feira, exposto lá, né? Você já foi vendido na feira alguma vez? Depois foi lá para a mansão, não é? Mas não era dele. Cuidado a administrar o que é dos outros. Seja fiel a Deus. Depois vai para o cárcere. Quanto tempo ele ficou lá?
A gente não sabe bem, não é? Mas foi muito tempo. Procure administrar isso com a graça de Deus. Não se esqueça que as mãos onipotentes estão te conduzindo. Difícil passar, não é? Pelo cárcere. Glória a Deus. Mas depois do cárcere tinha um lugar preparado. Aquele que Deus deu para ele. Deus está te conduzindo exatamente para isto. Queremos glorificar o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Deus abençoe pastor Otiniel, Felipe, Deus abençoe. E fiquemos em pé, irmãos. Queremos agradecer também as nossas congregações, pastor Geraldo, Cidade de Nova América, pastor Edilson, Jardim Satélite. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos terminar agradecendo ao Senhor, Pai Celestial. Somos-te gratos nesta noite por tudo que tu tens nos concedido. Senhor amado, pela tua palavra santa e maravilhosa, continua abençoando o teu servo, pastor Otiniel, sua família. Ó Senhor, também o lugar onde ele está trabalhando, Senhor, ali. Coroa de êxito, de vitória, Senhor meu Deus. E a nós aqui, continua nos ajudando, Senhor. Carecemos inteiramente do Senhor. Estamos nas tuas mãos maravilhosas, Senhor. E nas tuas mãos há firme segurança. Leva em paz a tua igreja, guarde e protege cada um ao sair. Recebe o nosso culto de adoração ao teu santo nome, com a gratidão da nossa alma. Ó Pai, assim, em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Todos digamos amém. Está terminado, irmão.